Você entrou na Record já como apresentador do programa, Já. Balanço Geral? Já como apresentador. Então conta essa história Foi um aí, milagre. porque Foi um milagre. Foi um queremos verdadeiro saber milagre. desse milagre. Então, conforme eu estava explicando, quando eu saí do colégio e esse sonho foi desenvolvendo no meu coração de trabalhar em televisão, parece que todas as experiências que eu tive no passado foram uma preparação para aquilo que eu vivo hoje. Foi realmente uma etapa de aprendizado, cada experiência, exatamente para a experiência que eu tenho hoje, para que eu vivo hoje e pela responsabilidade que eu tenho hoje como um comunicador. Então, eu saí do colégio, comecei a trabalhar gratuitamente como voluntário no canal Net Cidade, que era um projeto muito interessante que tinha na região do ABC e aqui também na Baixada existia, que era um canal específico da NET. E Desculpe interromper, você falou que não era daqui do litoral, você era de... sou de Santo André. Santo André, tá. Isso, Santo André do Grande ABC. Então, eu comecei a trabalhar voluntariamente no canal Net Cidade. Eles davam workshops de funções televisivas, então eu aprendi a fazer um pouquinho de tudo, câmera, edição, GC. E você tinha a oportunidade de trabalhar nos programas locais do canal Net Cidade. Infelizmente entrou uma lei faz alguns anos que as operadoras de TV não poderiam mais ter uma emissora própria. Por isso que não existe mais esse projeto, que era muito interessante, principalmente para quem estava entrando no mercado de trabalho de comunicação e queria uma oportunidade para ingressar, para aprender, né? Sendo que é um mercado muito restrito, tem poucos empregos disponíveis, né? Agora mais do que nunca. Com o avanço da tecnologia, então cada vez mais tem diminuído o número de material humano, de pessoas, e tem se colocado aí. Hoje, por exemplo, você tem o repórter cinematográfico que é vídeo repórter, na verdade, é uma função que o repórter hoje ele grava, ele edita, ele faz a reportagem e já faz. Existe um já vlog, né? Exatamente. É uma emissora só numa pessoa, né? Ele é praticamente uma emissora numa pessoa. Então, o que precariza o mercado de trabalho, né? Porque você diminui o número de oportunidades e é muito triste isso, né? Não é legal e sobrecarrega demais o profissional. É muita coisa para se preocupar. E televisão é detalhe. Então, qualquer coisa você pode errar. A propensão de você cometer erros é muito maior quando você tem muitas funções numa pessoa só. Então, isso é um outro tema. Mas o que eu quero dizer é que eu fui aprendendo essas funções e existia esse projeto que era muito interessante. Então, eu fiquei mais de 6 anos lá. E aí eu fiz de tudo, edição, câmera, fui repórter esportivo, tinha um programa chamado Lente Esportiva, que era bem tradicional lá da região. Então lá a gente teve a oportunidade de comentar sobre os times da região, até de apresentar. O Lente Esportiva foi uma coisa que marcou bastante minha vida. E aí foram surgindo outras experiências profissionais. Meu primeiro emprego ganhando dinheiro foi numa produtora de varejo, sabe esses comerciais? Sei. Que você ir na loja, gravar 30 segundos, 1 minuto e anunciar os produtos. E aí eu chegava a gravar até 12 comerciais por dia. Era muito puxado. E aquilo me ajudou muito a desinibir, a você treinar a questão do improviso. E já era a parte comercial sendo trabalhada dentro de mim, né? Foi a minha primeira experiência como apresentador, ganhando, e meu salário lá era pouquinho na época, como primeiro emprego, então foi muito importante. E cada etapa, hoje eu olho para trás e falo, nossa Deus, como o Senhor estava me preparando, e hoje eu faço um pouco de tudo que eu já fiz. E aí eu já fiz também eventos, eu imito o Silvio Santos. Eu faço algumas imitações. Não vai fazer nenhuma, faço. Vou fazer umas palhinhas daqui a pouco. E aí eu era chamado para fazer os eventos imitando o Silvio Santos. Sabe? Ia de boa. E ganhava um cachezinho lá, e já fiz até locução de Casas Bahia, locução de Drogaria São Paulo, né, inauguração de farmácia, e onde me chamavam eu ia. Eu ganhava lá um cachezinho, mas aí eu fui vendo o que estava acontecendo, né? Hoje eu vejo que foi cada experiência necessária para moldar o profissional que eu sou hoje. E depois eu trabalhei na Eco TV, é uma TV comunitária lá de Santo André, aí que começa o meu testemunho de fato. Foi a última experiência profissional antes da Record. E lá eu fiz um programa de entretenimento chamado Mega Game, que era como se fosse o Passo ou Repassa do Paraguai.
Programa de gincanas que eu recebia lá, eu e um grupo de profissionais lá da Eco TV, nós recebíamos os adolescentes, jovens de outras escolas, e tinham provas, e eu fui me desenvolvendo como apresentador nessa parte de entretenimento. Aí depois eu fui chamado para apresentar o jornal da Eco TV. E aí eu fui ligado mais ao jornalismo. Até então eu nunca tinha tido uma experiência muito forte no jornalismo, só no jornalismo esportivo, que era do Net Cidade, né? Mas jornalismo assim, do cotidiano, o diário, de factual, eu nunca tinha tido essa experiência. E aí trabalhei lá no jornalismo. Antes da Eco TV, eu trabalhei na Rádio Transmundial, que é uma rádio gospel. Eu fui estagiário lá. Lá que eu tive minha primeira experiência, assim, do noticiário diário, que eu aprendi a escrever notícia. E é uma rádio gospel que tem grande influência, inclusive grandes nomes aí do meio gospel, Luiz Saião, escritores, né, que hoje são referências do cristianismo. E lá tive essa experiência com jornalismo. Aí na Eco TV foi apresentando em televisão mesmo. Um rádio é diferente, né? É outra pegada, mas ajuda também a desinibir. Você aprende conceitos do jornalismo e a minha base veio da Rádio Transmundial. E na Eco TV eu comecei a apresentar o jornal de lá. Um certo dia, em maio de 2015, eu que pegava as notícias, escrevia, mandava para o editor e apresentava. Fazia meio que tudo, né? É uma emissora muito pequena, com poucos profissionais. Não sei se o diretor está assistindo aí, mas um abraço para o Miguel, para a Valéria, que foram os primeiros que abriram as portas, né, para mim, e a gente tem que honrar as pessoas que estendem a mão para a gente, né, o Clóvis, seu Clóvis também, foi um diretor na época que apostou no meu trabalho. E então, um dia, em maio de 2015, um jornal local lá da região do Grande ABC estava falando muito mal de um vereador de São Bernardo do Campo. A manchete era bem agressiva, assim. Homofóbico, incentiva a violência contra os homossexuais. E eu fui lendo a nota e eu vi que não tinha uma resposta desse vereador. E no jornalismo a gente tem que ouvir os dois lados da história. Você não pode postar uma notícia sem ouvir o lado da pessoa. E a notícia dizia que a assessoria dele tinha sido procurada e ele não quis se manifestar. E eu achei estranho aquilo, porque a gente precisa ouvir o lado daquele que está sendo acusado. E eu resolvi ligar para esse vereador para tentar entender. E ele me contou, ele falou: Alexandre, eu vou processar esse jornal, onde já se viu, não me procuraram, já postaram essa notícia e distorceram todo o discurso. Então, na época, estava sendo votado o Plano Municipal de Educação, que veio do governo federal, que eles queriam ensinar a questão das diferenças de gêneros para as crianças na educação infantil. E esse projeto polêmico, na época, foi rejeitado, né, pelos vereadores, e ele se manifestou contra o projeto. E esse jornal pegou algumas palavras do discurso dele e fizeram essa nota mais ofensiva, né, alegando que ele estava sendo preconceituoso. O que, de fato, ele estava apenas defendendo o ponto de vista dele. Então, eu dei a oportunidade que o jornal não deu de ouvi-lo. E ele é um senhor, o seu João Batista. E aí eu falei: tudo bem, seu João, então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar no ar, vou te dar a oportunidade que o jornal não te deu, porque é preciso ouvir o seu lado, o porquê o senhor estava votando contra o projeto. Então, ele se manifestou lá, ele entrou ao vivo, né, no meu programa, no caso, no jornal, contou a história dele, depois me ligou para me agradecer. Ele falou: Alexandre, foi muito legal a sua posição, você sabe, eu sou do meio de comunicação também. Eu falei: seu João, não sabia não, eu fui presidente da Record. Olha só. Só isso, né? Eu fui o primeiro presidente da Record quando Edir Macedo comprou a emissora. Aí, hoje, ele também é bispo da Igreja Universal da Catedral de São Bernardo do Campo e vereador da cidade. Eu falei: nossa, seu João, não sabia. Ele: pois é, depois eu migrei para política e tô aqui até hoje, já fui deputado, enfim. E isso foi em maio de 2015. Ele me agradeceu, eu agradeci, ficou por isso mesmo, o tempo passou. Em agosto, quando eu trabalhava na Eco TV, a emissora teve um problema judicial com a NET. Teve que sair do ar. Saiu do ar, eu entrei de férias, já estava com férias vencidas e comecei já a ficar preocupado porque eu já estava temendo o pior. Um problema judicial era bem complicado, bem complexo, não sabia se a emissora iria voltar para o ar, não tinha perspectiva disso. Então, já fiquei meio assim e comecei a procurar até outras oportunidades de emprego, já prevendo o pior.
E não deu outra. Em setembro voltei, a emissora ainda não tinha voltado para o ar. Eles mandaram eu ficar mais um mês em casa e eu já sabia que algo iria acontecer, já estava sentindo isso. E em outubro, de fato, aconteceu. Aí eu fui demitido com a maior parte da equipe, porque a emissora estava fora do ar, não tinha anunciante, não tinha como se manter, não tinha como pagar os funcionários, né? Eles ficaram apenas no online até resolver essa questão da justiça, que não sabia se iria resolver rápido. E não mantiveram os programas. Não, somente no online, né? Só que aí foram perdendo os anunciantes, foram perdendo, inclusive, pessoas que locavam horário, né? Nos programas, né? Da grade. Então, infelizmente, aconteceu esse episódio lá. Isso em 2015. 2015. E aí eu comecei a procurar procurar emprego e mandar material para lá e para cá. Eu tinha 24 anos na época e, querendo ou não, eu já estava formado em rádio e TV e é uma fase crucial da vida, né? Porque você já está formado, você já tem um emprego, era uma emissora pequena, eu nunca tinha trabalhado numa emissora grande, nunca tinha ido trabalhar em São Paulo, por exemplo, só na Rádio Transmundial, só que uma rádio gospel, AM. Então eu fiquei meio preocupado. Falei, Deus, e agora? O Senhor quer que eu realmente continue? Mas algo dentro de mim sempre me dizia, né? É por isso que existe aquele versículo, tem que trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, se Deus já tinha feito tantas coisas acontecerem no passado, aquelas outras experiências, por que que ele não faria dali em diante? E às vezes a gente esquece isso na nossa caminhada, né? Às vezes a gente esquece que a gente está passando por uma preparação para viver uma grande bênção. Tem que ter fé, né? Tem que continuar acreditando, até quando chega um momento que é chegada a hora de tomar decisões. Se eu tivesse desistido naquela ocasião, naquele primeiro grande obstáculo, me desesperado, nossa, tenho 24 anos, não vou conseguir emprego agora, vai ser muito complicado, eu vou mudar de área. Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E muitas pessoas, às vezes, são precipitadas nisso. Elas acabam metendo os pés pelas mãos, chegam no momento que, eu preciso fazer acontecer, eu preciso viver logo e trocam de área ou aceitam alguma oportunidade que não é aquilo que Deus tinha designado para o propósito dela, não tem nada a ver com o propósito dela. Quantas pessoas não fazem, né? É verdade. E, infelizmente, é nessa hora que a gente tem que se apegar a Deus e relembrar aquilo que ele já fez. Mas peraí, se não fosse para eu viver algo da parte de Deus, alguma coisa já teria mudado antes. Porque Deus, ele não vai te deixar haver navios. Ele não vai te deixar largado sem você saber para onde ir. Se eu já tive experiências, e desde a minha adolescência eu tenho tido experiências, é lógico que não são gigantes, não são significativas, não envolviam dinheiro, mas eram oportunidades claramente que Deus estava mostrando de que era para eu passar para aprender, eram da minha área, tinha tudo, lapidação, tinha né? tudo a ver com aquilo que eu sonhava, né? Então, é da mesma forma com a vida de qualquer pessoa. Deus, ele vai dando sinais, ele vai preparando, né, o seu caráter, ele vai te aprimorando, vai te lapidando, conforme você disse, para você viver essa grande responsabilidade que ele vai te dar, essa grande bênção, porque não é de qualquer forma que a gente abraça uma grande bênção. A gente tem que se preparar para isso, né? Em todos os aspectos, no cara. Você acredita que uma pessoa, desculpa te Imagina, que isso. Tá muito interessante, Não, mas imagina. você acredita que uma pessoa que nunca se preparou, nunca estudou, nunca se desenvolveu para uma área, do nada ela pode, não, eu tenho um chamado, e isso acontece? Porque tem muita gente que não corre atrás de nada e acha que vai cair um relâmpago na cabeça dele premiando. Deus, ele dá sinais e ele vai te dando oportunidades para você se desenvolver, né? Eu vejo dessa forma. E você pode até citar vários exemplos bíblicos. O próprio Daniel, ele não se tornou sábio da noite para o dia. Ele era um cara aplicado, ele era um cara disciplinado, entendeu? Da mesma forma, como José, ele passou por experiências que o caráter dele foi sendo moldado, passou por injustiças ao nosso modo, né, de ver, nossa, como é que pode? Mas ele estava sendo
lapidado e preparado. Inclusive, uma coisa que a gente pode tirar de lição de José, José tinha dons, e desde da infância, da juventude dele, ele foi demonstrando esses dons, uns de sonhos, por exemplo, de sonhos. Ele contava os sonhos e os próprios irmãos e pais ficaram meio assim. Os irmãos menosprezavam, porque tinham inveja dele. E os pais ficavam refletindo sobre aquilo, mas até então não davam aquele valor ou incentivavam. Até eles ficaram meio, né? Eles refletiam, mas não condenavam, mas ao mesmo tempo não incentivaram a ele desenvolver. Até questionou, né? Desenvolver esses dons, exatamente. Eles ficavam meio assim. Então, só que ele já foi demonstrando esses dons. E todas as vezes que ele teve a oportunidade de utilizar esses dons, ele fez. Assim como na cadeia, quando ele foi interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Né? Ele estava ali na pior, ele poderia estar ali amargurado, ele poderia estar magoado, porque ele não merecia estar naquela situação, mas quando veio a oportunidade, ele interpretou os sonhos daqueles caras, que estavam tão na pior quanto ele. Então, o que você aprende disso é sempre você exercer as habilidades que Deus te deu, independente da circunstância. E ele acredita, né? Que ele fala assim, ó, quando tu estiver lá, lembra de mim. Exatamente. Ele estava plantando. Desistido, né? Isso é uma plantação. E da mesma forma, como é que você quer que as coisas aconteçam, caiam do céu, se você não planta? Se você não desenvolve a habilidade ou a capacitação que Deus te deu para você exercer determinada coisa. Você acredita dentro de você que você entende daquilo e que você recebeu esse dom de Deus, mas se você não desenvolve e não utiliza em pequenas experiências, por que você vai fazer isso nas grandes? Como é que você vai estar preparado para fazer isso nas grandes? Verdade. E aí você tava nessa expectativa toda, mandou os currículos, né? Mandou isso, comecei a mandar material para lá e para cá. E comecei e mandei currículo para as emissoras, para até outros jornalistas. Função, apresentador. Repórter. O que aparecia, eu tava mandando. Produtor, repórter, enfim. Eu queria ir pro vídeo, lógico, porque eu já estava no vídeo atuando há algum tempo, né? Mas se surgisse uma oportunidade atrás das câmeras, dependendo, eu iria aceitar. Só para voltar pro mercado de trabalho e para tentar, quem sabe lá dentro, uma chance de me tornar repórter, enfim. E um certo dia eu fui na casa de uma amiga aí que entra a direção de Deus, né? Ele usa profetas, glória a Deus por isso. Até hoje ele usa pessoas que falam com você recados diretos do céu e que edificam a sua fé e te relembram do propósito. Um dia eu fui na casa de uma amiga e foi um irmãozinho da congregação orar lá. E no meio da oração ele virou para mim e falou assim, ó, Deus vai abrir um portão para você neste ano ainda. Não foi nem uma porta, um portão. É um portão que vai mudar a sua vida completamente. Então se prepare. Glória a Deus. Eu falei, amém, eu recebi aquilo. Na semana seguinte surgiu um teste na Band. Eu já achei que era a resposta de oração. Eu falei, nossa Deus, o senhor foi rápido, hein? Realmente, o irmão estava sendo usado mesmo, glória a Deus por isso. E aí eu fiz o teste na Band, eu até fui bem, fiquei nervoso na época, no dia lá, eu lembro, era teste para ser apresentador Band News, de bancada. E eu era muito novo, né? Se hoje eu sou novo, lá naquela época eu era muito novo, sem barba então, um cara de 15 anos, ninguém deu nada para mim, né? Um moleque tinha acabado de se formar, e eu fiz o teste, e eu falei, glória a Deus, se for de Deus vai acontecer. Um amigo meu trabalhava na Band, o Bruno Zanoni, um abraço pro Bruno Zanoni. Na época ele me passou um contato de um dos diretores, eu mandei meu currículo e ele me chamou para gravar o piloto, que é um teste. Eu gravei e esperei uma resposta, não veio, passou uma semana nada, 2 semanas nada, eu mandei um e-mail perguntando sobre o teste, ele respondeu falando que eu tinha ido bem, porém ainda não tinha nenhuma vaga para o meu perfil. Aí agradeci a oportunidade e a vida seguiu, né? E passou outubro, novembro, quando eu estava em casa um certo dia, me veio assim, João Batista, vereador. Eu falei, meu Deus, ele foi presidente da Record, não custa mandar meu material para ele, né? Algum contato ele tem. Aí eu mandei lá, tudo bem, seu João, lembra de mim? Te entrevistei um tempo atrás, tal, expliquei a situação, que a Eco TV tinha saído do ar, tava com problema judicial. Aí ele virou para mim e falou assim, manda para mim por e-mail o seu material. Aí eu mandei meu material por e-mail. E eu lembro que ele me marcou com um monte de
pessoas lá ligadas à Record. Ele encaminhou meu material e começou a conversar com uma pessoa específica, chamada Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, nossa, esse nome não é estranho. E aí, quando eu fui pesquisar, era o atual presidente da Record. Ele mandou meu material pro atual presidente. Falou, olha aqui esse menino, acho que esse menino é bom, acho que dá para aproveitar o material dele. Tenta enviar para alguma praça da Record para ele fazer um teste. E no dia seguinte, o diretor de Santos me ligou. Falou, vem gravar um teste aqui com a gente, um piloto. E aí eu gravei o piloto do Balanço Geral. Gravei o piloto e ali, quando eu saí dali, a gente, quando percebe que a oportunidade vem de Deus, parece que as coisas desenrolam. É uma coisa assim muito clara, sabe? Eu senti paz ali. Quando eu gravei o piloto, a minha atual chefe me trancou numa sala, virou e falou assim, eu não sei de onde você é, eu não sei quem é você é um menino, mas saiba de uma coisa, essa é a oportunidade da sua vida. Falei, amém. Vamos pra cima. Se for, vai acontecer. E no dia seguinte o diretor me ligou de novo, falou, desce que eu quero conversar com você. Eu desci a serra de novo, e aí ele falou, eu quero que você vá para São José dos Campos, eu quero que você apresente o Balanço Geral de lá. Então, de novembro a dezembro, que foi o mês lá que eu fui contratado como PJ na época, então tive alguns trâmites burocráticos, minha vida mudou completamente. E eu fui para uma região que eu não conhecia, uma cidade que eu nunca tinha ido, que era São José dos Campos, e os desafios apenas estavam começando. Foi uma bênção, claro, foi uma coisa que a gente comemorou muito, foi um milagre, eu testemunhei na igreja, uma coisa assim extraordinária que aconteceu na minha vida, mas os desafios estavam apenas começando, não foi uma coisa de mil maravilhas, coisas fluíram, muito pelo contrário, né? Eu entrei numa emissora que ninguém me conhecia, e entrar como apresentador, na época quem apresentava o programa era o Sérgio Corsino, um grande apresentador de anos de estrada, muita experiência, então foi uma mudança radical para o público, para quem trabalhava na emissora, um menino de 24 anos que não tinha experiência em TV aberta, foi algo assim muito que ninguém explica, né? Que ninguém explica. Não dá para explicar mesmo.